Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Estamos começando a nossa transmissão online de hoje, como combinado. Esse é o quinto encontro do nosso curso Igreja de Atos e Ações. Nós temos feito alternadamente, encontros presenciais e encontros online. Então nós começamos com um encontro online, fazendo a apresentação do curso, fazendo a justificativa, explicando o que nós estamos fazendo, até justificando o fato de dar importância ao estudo da igreja primitiva e também um panorama de Atos para que você consiga se situar no livro, caso tenha interesse em acompanhar a leitura. No segundo encontro foi um encontro presencial, transmitido online, sempre transmitido, mas foi presencial e nós trabalhamos a relação entre Atos 1 e Atos 2, mostrando que Atos 2 responde ao que Jesus prometeu em Atos 1. Fizemos uma relação entre igreja e reino, mostrando que os discípulos estavam perguntando pelo reino, e Jesus fala do reino como algo da competência de Deus, mas recebereis poder, ou seja, dá à igreja uma comissão e uma tarefa. Também fizemos uma relação entre promessa e cumprimento, mostrando que a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, não era um fim em si mesmo, mas um meio para cumprir uma promessa. E a promessa foi o Espírito de Deus, a inspiração de Deus, o Espírito de Deus movendo e irrompendo esse movimento da era da igreja, que vai caminhar para essa grande conclusão que é o reino de Deus. No terceiro encontro, nós fizemos online e eu fiz uma leitura de Atos 2 baseado em Joel, que é o texto de fundo, Então, Joel é o profeta que Pedro cita para explicar o que é que está acontecendo ali naquele evento do Pentecostes. No quarto encontro, o anterior, foi um encontro presencial, transmitido online, nós focamos a nossa abordagem no final do capítulo 2. Mostrando como se fosse um esquema. No início do capítulo 2 entra o Espírito Santo, ao longo do capítulo Pedro explica sobre o Espírito Santo e no final qual é o resultado dessa ação do Espírito Santo. Uma comunidade alternativa, em todos os seus aspectos, que rompe com modelos anteriores, se tornando o que a gente poderia chamar e chamamos de uma comunidade de Jesus, com sua própria dinâmica, com sua autonomia, focada na doutrina dos apóstolos e não dos rabinos. Eu não sei se a gente consegue dimensionar ou avaliar a grandeza, a importância dessas rupturas. Todo judeu estava atrelado ao templo e as ramificações locais do templo, podemos chamar assim, das sinagogas e os rabinos. Então era um sistema que vinha funcionando há séculos, e que era, digamos, o centro da nação judaica. Era ali que estava a razão de ser Israel e de ser judeu. Com que autoridade essa comunidade agora começa a se reunir em torno do ensino dos apóstolos? Se a autoridade de Jesus para ensinar já causava curiosidade, quanto mais a daqueles galileus, indoutos, como vai aparecer depois logo no capítulo 4, 5, que eram homens indoutos. Eles se autogerem, gerem a si mesmos, praticam a autogestão, porque eles passam a assistir suas próprias necessidades internas, ao invés de recorrer ao templo, à caridade alheia, eles próprios resolvem isso. E essa união, essa comunhão, rompe a Igreja de Jesus dos padrões antigos e inova completamente naquilo que vai ser chamado então de igreja, comunidades do reino de Deus, alternativa a alternativa que Jesus trouxe.
Bom, esse é um balanço do que nós temos feito até agora. Hoje eu queria propor para vocês um exercício, né? Baseado em Atos. Eu fiz um levantamento das palavras que se referem a ofícios e ministérios, ou cargos, como queira, no livro de Atos. Ofícios que não são traduzidos, mas transliterados. Então, para a gente prosseguir, é preciso entender qual é a diferença de tradução para transliterar. Traduzir é traduzir, como você sabe, traduzir do inglês, traduzir do espanhol. Ou seja, você pega uma palavra em outra língua, traduz por uma palavra equivalente em português. Por exemplo, a palavra pastor, né? Em grego, poimen, né? Dependendo da declinação, mas poimen, né? Nós não transliteramos. O que nós fizemos? Nós traduzimos. Tradução, pastor, né? Agora, tem algumas palavras, pelo menos 5 que eu reuni aqui, acho que 5, que são principais, né, para se falar de governo da igreja no Novo Testamento, né, especialmente esses que aparecem em Atos, que são palavras que por uma razão ou outra, né, depois nós podemos discutir qual razão, elas não são traduzidas, como a palavra poimen, pastor. Elas são transliteradas. O que significa transliterar? O grego não usa o mesmo alfabeto que nós, ele usa um alfabeto próprio, símbolos próprios. A escrita é diferente. Se você vir uma palavra em grego, você vai falar, pô, esse cara está falando em grego, né? É daí que vem a expressão, porque você não entende nem sequer as letras, né? Se você não tiver um conhecimento da gramática, né, do alfabeto grego, você não consegue sequer saber que letra é aquela. Então, ler é impossível, né? Então, primeiro você precisa fazer esse estudo de sons, né, de equivalência, para poder, pelo menos, ler uma palavra em grego. Assim como japonês, chinês, russo e outros idiomas que usam alfabetos próprios. Quando você translitera, você faz a correspondência, né, das letras equivalentes, né? Então a palavra permanece com o som de grego, porém você usa as letras do nosso alfabeto latino, do nosso alfabeto ocidental, A, B, C, D, E, F. Bom, quais são essas palavras? A palavra apóstolo é uma palavra transliterada. Se você pegar no grego, você vai ver que a palavra é apóstolos, né? Apóstolo, né? A palavra diácono também é uma palavra grega. O que nós fizemos? Ao invés de traduzir, né, depois já vou dizer qual seria e qual é a tradução usada, nós transliteramos, nós resolvemos não traduzir. Nós preferimos manter essa palavra grega em letras ocidentais, diáconos, diaconia, diaconato, né, diaconal, né? Nós preferimos manter essa palavra e dar a ela então um sentido próprio, um sentido exclusivo. Quando se fala de diácono, né, você não pensa em carteira de trabalho, não pensa em restaurante, não pensa em empregado doméstico, você não pensa em nada disso, você pensa diretamente na igreja. Por qual razão? Por causa da transliteração, tá? Uma outra palavra que nós podemos colocar nesse conjunto é a palavra presbítero. A palavra presbítero, ela é grega, né? Se você conseguir ler o grego ou pegar uma Bíblia interlinear, você vai ver que a palavra no original é presbítero, né? E o que nós fizemos com essa palavra? Nós apenas transliteramos. Poderíamos ter traduzido, né? E depois eu vou mostrar para vocês que no Novo Testamento ora traduz, ora não. Nós podemos questionar isso, né? E por fim, acho que são essas palavras que eu coloquei aqui hoje, diácono, deixa eu ver se eu peguei. Profeta também. Profeta é uma palavra transliterada, porém ela não teria equivalente em português. E para nós é claro. A palavra mestre é traduzida, né? Não é transliterada. A palavra presbítero é uma palavra transliterada. E também a palavra bispo. A palavra bispo, se eu falar bispo, você não vai pensar numa fábrica, né? Você vai pensar exatamente numa igreja.
Então, essas palavras transliteradas, diácono, especialmente diácono, apóstolo, presbítero e bispo, são palavras que foram transliteradas para ficarem, então, de uso exclusivo da igreja. Então, a primeira coisa que eu preciso que fique claro é a diferença entre tradução e transliteração. Tradução é quando a gente pega a palavra grega e a traduz, né, por uma palavra equivalente em português, o exemplo que eu dei de poimen e pastor, ou então didascalos e mestre, né? Ou qual outra que eu coloquei aqui? Profeta não tem diferença, né? Profeta não é um bom exemplo porque a palavra é grega e em português também nós não temos uma palavra equivalente, então ela se tornou de uso comum e não exclusivo no nosso vocabulário. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria hoje, então, fazer a seguinte reflexão. Queria falar sobre como esse conjunto de comunidades, né? Se estamos falando aqui de 5.000 homens, podemos falar de 15.000 pessoas, né? Chutando baixo, né? Porque cada homem tem lá sua esposa, seus filhos, empregados e tal. Então, chutando baixo, poderíamos falar em 15.000 pessoas. 15.000 pessoas daria lá, sei lá, quantas comunidades, né? 50, 60, sei lá, 100 comunidades, não sei dizer. Também a Bíblia não diz. Então nós precisamos aqui quebrar alguns paradigmas, né? Ao invés de pensar num templo enorme em Jerusalém, você tem que pensar em centenas de microendereços, de casas pequenas, né? Às vezes uma casa grande, como aquela casa que era dona do cenáculo, que cabia 100 pessoas, 120 pessoas, né? Mas na maioria dos casos, considerando que os cristãos todos não eram ricos, aliás, muitos eram pobres, pensar em centenas de endereços, né? Mais ou menos como hoje a igreja faz com seus grupos caseiros, suas células, ou seja lá o nome que se queira dar. Então, esqueça a ideia de templo e de igreja, e de staff, e de colegiado pastoral. Não tem nada disso aqui em Atos. O que você tem são a casa do irmão fulano, aonde se reúnem os vizinhos dele, a casa do irmão fulano, a casa do irmão tal que é rica, na casa deles cabe um grande número de pessoas. E naquelas casinhas periféricas, nas vilinhas ao redor de Jerusalém, quem sabe em Betânia, Betfagé, sei lá mais o que, né? Então, esqueça a mega igreja. O que você tem são centenas de grupos se reunindo. Esses milhares de pessoas reunidos em centenas de lugares levanta para nós uma questão que é como coordenar, como dar um sentido de corpo, como dar unidade a essa explosão, né? A esse crescimento abrupto que a igreja apresentou. Então nós que somos ocidentais, né? e temos a lógica grega, a primeira coisa que a gente pensa é temos que criar uma liderança. Então, a gente tende a ler o livro de Atos com a nossa retrospectiva histórica, né? Como nós temos aí 2.000 anos de história da igreja, nós aplicamos o nosso conceito de governo da igreja naquela igreja lá, né? E aí nós não conseguimos ler aquela igreja sem o óculos, né? Vou brincar com essa ideia do óculos, né? Da hierarquia, do organograma, né? E eu preciso hoje fazer com vocês um exercício de destruir esse paradigma, né? Esqueça a hierarquia, o degrau de autoridades, né? Esqueça o organograma. Então, afastada essa nossa leitura daqui para lá, essa leitura retrospectiva, vamos fazer o contrário, né? Vamos abandonar aqui a nossa experiência histórica, né? Já consolidada, quase que incontornável, né? E vamos para lá. Vamos voltar no tempo, vamos para lá e, sem levar nossa carga para eles, assisti-los, né? Isso é um exercício proposto pela fenomenologia, né? A fenomenologia ela nos ensina a você se deparar com um fenômeno, no caso um fenômeno histórico, né? Sem
trazer seus pressupostos, né? Você suspende por um dado momento o seu conhecimento, as suas impressões, as suas avaliações, se coloca diante do fenômeno, né? No caso as igrejas primitivas, e observa. Então é isso que nós vamos tentar fazer. Nós vamos tentar deixar aqui, né, a nossa imensa bagagem eclesiástica, nossos governos, nossos concílios, toda essa parafernália que nós criamos ao longo da história, que torna a igreja hoje pesada, difícil, quase que um império, né? Não estou falando apenas da Igreja Católica, estou falando dos nossos milhares de micro-impérios, né? Qualquer igrejinha de bairro já tem uma hierarquia pesada, um comando de autoridade espiritual e como se fosse uma igreja internacional, uma sede mundial do não sei o quê. Né? Vamos largar toda essa coisa errada aqui e vamos fazer essa viagem no tempo, né? Voltando lá para Jerusalém, lá para os irmãos. Né? E ao invés de impor sobre eles os nossos paradigmas e olhá-los com o nosso óculos, né? Vamos suspender o nosso juízo, a palavra é exatamente essa, suspende. Né? Não pronuncie nada, apenas vamos assisti-los. Né? Para fazer isso, eu proponho um método. Ao invés de transliterar estas palavras, vamos fazer um exercício só para tirar a nossa cabeça desse trilho. Né? Às vezes a gente anda tanto no mesmo trilho, faz tudo sempre da mesma forma, né, que a gente não vê mais o que está fazendo. Então eu quero propor um exercício para deslocar a nossa mente dessa trilha já batida, que a gente nem pensa mais sobre o que é diácono, o que é isso, o que é aquilo. Né? E ao invés, então, de transliterar, vamos traduzir. Vamos fazer um exercício radical. Vamos ignorar os motivos, né, que levaram os tradutores da Bíblia a transliterar, né, eventualmente as palavras, né, e fazer, então, uma tradução. O objetivo é eliminar a ideia de corporação, eliminar a ideia de hierarquia, eliminar a ideia de autoridade e com isso tentarmos nos aproximar mais daquilo que Jesus previu, daquilo que Jesus anteviu para o seu reino e especialmente para a igreja. Né? Esse exercício tem um outro objetivo, que é o seguinte: quando algo novo surge, é natural que se copie os modelos do que é mais próximo do novo. Né? Por exemplo, a igreja de Jesus Cristo, aliás, vou dar um exemplo mais antigo. O povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para o deserto, né, eles queriam se tornar uma nova nação, eles queriam se organizar como nação. O que você acha que seria a coisa mais lógica a se fazer? Copiar a cultura do Egito. Né? Você vai inventar coisas, se você já tem a experiência anterior, né? Aí tem um fenômeno. O povo de Israel desenvolve uma cultura nova, né? Culto novo, leis novas, em grande sentido novo. Se ele aproveitou alguma coisa, ele passou pelo crivo do novo, da revelação de Deus. Então esse é um pequeno exemplo. A mesma coisa a igreja. Quando a igreja surge bem aqui onde nós estamos, no capítulo 2, nos primeiros capítulos de Atos, o que a gente espera que essa igreja faça? Que ela faça aquilo que os outros grupos fazem, que vem dando certo. Né? Será que é isso que aconteceu? A minha resposta a essa hipótese é não. A igreja traz um vinho novo. E para conter esse vinho novo, para preservar esse vinho novo, para que ele não vaze e se torne roto, né, perdido, a igreja constitui odres novos. Então esse é um outro motivo. Como a gente não entende essa palavra de vinho novo e odre novo, porque o nosso odre é tão velho quanto o de tudo que existe ao nosso redor,
né? Você pode comparar organicamente igreja com sindicato, com empresa, com governo, com ONG, com o que você quiser, você vai achar a mesma lógica, né? Então essa é uma outra justificativa. Qual é o odre novo? Qual é a estrutura que a gente precisa, se precisa, para conter o vinho novo de Jesus Cristo? Né? Então, vamos lá. Eu acho que você já sentiu um pouco aonde que eu quero chegar. A primeira palavra que vai surgir no livro de Atos, relacionada a irmãos da igreja e que não é traduzida, é a palavra apóstolo. A palavra apóstolo, que tem surgido aí, aliás, tem despertado uma certa comoção, curiosidade, fanatismo e às vezes desprezo, né, por causa dos apóstolos modernos. A palavra apóstolo, do verbo apostoléu, significa tão somente enviar, enviado. Então o meu desafio é que vocês leiam o Evangelho, né? Todo lugar que tiver escrito apóstolo, você traduz. Vamos fingir que não é possível transliterar. Então Jesus escolheu 12 homens e os enviou. E depois chamou esses enviados para ficar com ele. Sempre assim, enviou enviados, né? Esqueça a palavra apostoléu e apóstolo, né? Aí eu posso mostrar para vocês, nas Escrituras, que muitas pessoas na Bíblia são chamados de enviados. Por exemplo, Epafrodito, né, foi enviado pela igreja até Paulo. Então, no grego, essa palavra tem um uso comum. Ela não designa aquilo que a gente pensa, o topo da pirâmide, né? Se nós montarmos uma hierarquia da igreja, qual é o topo da pirâmide? O maior cargo possível, né? O general da igreja. Quem é? Tirando Jesus Cristo, né? Ninguém se atreve ainda a tomar o lugar de Jesus Cristo, né? Eles tentam criar um super apóstolo, alguma coisa assim, mas ninguém ainda tentou. Bom, tem uns malucos aí que querem ser Jesus Cristo, mas tirando isso, né? Vindo para um terreno mais normal, mais racional, né? Fica parecendo para nós que apóstolo é o supremo cargo da igreja. Nesse exercício que eu estou propondo, não é. Significa apenas os enviados, aqueles primeiros a quem Jesus enviou. Mas Jesus também enviou os 70, Jesus também enviou 2 discípulos para buscarem o jumentinho, Jesus enviou discípulos para irem preparar o cenáculo. Então, essa palavra pode ser concebida de forma normal. É claro que você não vai conseguir perceber sempre, porque daí você teria que ter um texto em grego, né? Se você quiser, ache aí na internet uma Bíblia interlinear, né? Que coloque o texto em português junto com o texto em grego. Todas as vezes que aparecer a palavra enviar, enviado ou seus derivados, você vai perceber que a palavra é apóstolo, apostoléu, né? Às vezes aparece aí um outro verbo, mas sinônimo, apenas para não ficar repetitivo. Por exemplo, quando Jesus fala em João 3, não é o enviado maior do que aquele que o enviou, ele está dizendo, não é o apóstolo maior do que aquele que o apostolou, né? Embora o verbo ali seja sinônimo. Então, esse é apenas para dar um exemplo de como a palavra vai aparecer diversas vezes. Quer ver? Deixa eu pegar aqui mais um exemplo, depois você pode fazer um exercício melhor. Deixa eu pegar aqui Filipenses 2:25, deixa eu ver o que aparece aqui. Julguei, todavia, necessário mandar até vós a Epafrodito, né? Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Esse mandar até vós, Epafrodito, é apostoléu, né? Apóstolo. Então, só para você ver como que a palavra é comum no texto do grego. É interessante que o próprio Jesus é chamado apóstolo em Hebreus 3:1, né?
considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus é apóstolo, né? O texto poderia ter traduzido como Jesus o enviado de Deus, como o Pai me enviou, eu vos envio, né? Então a palavra apóstolo não significa nada mais do que enviar, enviado. Em alguns lugares da Bíblia, do Novo Testamento, em que a palavra apóstolo ocorre e que poderia ter sido transliterada como apóstolo, ela é traduzida, por exemplo, como mensageiros, né? Em 2 Coríntios 8, 23, ele fala mensageiros. Poderia ter colocado apóstolos, né? Mas por uma questão de sentido, de não criar confusão, não sei bem, né? Talvez até ideológico às vezes, né? Porque a tradução é feita daqui para lá, né? Com o óculos moderno, a palavra é preservada. Ou em outra situação, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2,7, enviados, né? Então aqui a palavra apóstolo foi traduzida por enviados. No sentido comum, no sentido estrito, é claro que nós consideramos o colégio dos 12 apóstolos como sendo um uso exclusivo da palavra. Por quê? Porque eles foram as testemunhas oculares, testemunhas autorizadas, testemunhas padrão a nos transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, temos que admitir que o Novo Testamento, os Evangelhos, as Epístolas usam essa palavra de modo comum, né? Então, nós não precisamos entrar em conflito com isso se a gente entender que esses 12 enviados formam um conjunto de testemunhas, não de governo da igreja. Eles não são 12 papas sentados num trono em Jerusalém, né? Eles são apenas 12 testemunhas cujo depoimento, cujas palavras ninguém põe em dúvida. Por quê? Porque eles foram aqueles que acompanharam o Senhor Jesus Cristo desde o início. Eles viram Jesus ainda não batizado, provavelmente, né? Ou, de qualquer forma, são aqueles que viram todos os acontecimentos da vida de Jesus. Numa cultura de tradição oral, em que você não tem biografias escritas, esses caras podem ser chamados de porta-memória ou porta-testemunho, né? Porta-vozes, se você quiser. Então, ao invés de pensar nos 12 como governo da igreja, pense nos 12 como aqueles que sabem sobre Jesus Cristo em primeira mão, mas que logo depois terão os profetas, terão os discípulos, o Filipe, o Estevão e centenas de pessoas que também são autorizadas, estão de acordo com esse testemunho autêntico original dos apóstolos. Então, se os apóstolos têm os 12, né, o colegiado, tem uma importância na igreja primitiva, é a importância do testemunho autêntico. Fora disso, o nome apóstolo poderia ser traduzido tranquilamente como enviado, né? Enviar e enviado. A vantagem, além de desmistificar esse governo papal, patriarcal, pastoral da igreja, né? Os supremos homens que lideram a igreja como se ela fosse um estado particular ou um feudo, né? Também nos envolver com isso, porque daí nós passamos a ser apostolado de Jesus Cristo, no sentido de que todos nós somos enviados. Então, ao invés de falar de apóstolo como título, podemos falar de uma igreja apostólica, uma igreja, o apostolado da igreja, como um mandato coletivo à igreja. Ora, Jesus falou, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, todo cristão é um apostolado. Pelo amor de Deus, não transforme isso em título, porque o título só existe por causa da tradução, aliás, da transliteração de um termo que no grego era comum.
Bom, espero que você tenha entendido que com o título de apóstolo, né, eu posso perfeitamente dizer não é título, não é governo, não é uma hierarquia. É apenas uma missão. O apostolado é uma missão. Né? Ah, então todo mundo é apóstolo? No sentido genérico e amplo, sim. Ah, então o apóstolo... Não, aquele não, ele está usando como título. Isso é completamente apócrifo. Né? Quando Paulo fala depois, porque Paulo é um caso particular, né? Quando Paulo fala depois, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a ênfase dele não é hierárquica. A ênfase dele não é autoridade espiritual, no sentido que se coloca hoje, sabe com quem está falando, né? O carteiraço espiritual. Quando Paulo fala, eu também sou apóstolo, ele está apenas reivindicando o seu testemunho autêntico. Ele está dizendo, eu também fui enviado por Jesus Cristo. E eu também tenho a revelação. E nós, eu e Pedro, chegamos a um acordo que eles vão cuidar dos cristãos de origem judaica e eu vou me dedicar aos gentios. Né? Então, quando Paulo fala, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, nós, com o nosso óculos hierárquico de governo, de organograma, lemos aquilo dizendo, Paulo é o supremo comandante e tal. Não, Paulo está dizendo apenas, olha, eu não vi Jesus Cristo, infelizmente, eu sou o pior deles, o menorzinho deles, mas eu também fui encontrado por ele e fui enviado. Né? Então, meu testemunho é autêntico. O povo lá de Jerusalém aprova o meu testemunho. Né? Então, o apostolado significa conter o testemunho de Jesus Cristo. Nós acabamos de ler nos encontros passados que Jesus Cristo nos deu o poder de sermos suas testemunhas. E tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ora, isso é um envio ou não é? Isso é um apostoléu ou não é? Né? Então, ao invés de usarmos a palavra apóstolo como título, risca isso fora. Se você perguntasse para o povo lá de Jerusalém, lembra que nós fomos para lá? Nós estamos lá em Jerusalém observando com o nosso juízo suspenso, né? Se você perguntasse, irmão, quem é que manda na igreja? Eles não iriam dizer, o apóstolo Pedro, né, o primeiro papa da igreja. Ele ia falar, não, o Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha conosco, com todos nós. Né? Nós damos grande honra a esses homens porque nós só ouvimos o evangelho por eles. Né? Eu nunca vi Jesus Cristo, eu não sei nada sobre Jesus Cristo. Né? Eu sei porque eu vou lá todo dia, toda semana, eu vou lá ouvir Pedro contando, Tiago, João, Mateus, Simão, eu vou lá ouvir, né? Depois tem Filipe, tem Estevão, tem Nicolau, e etc, etc, né? Os irmãos que vão sendo sucessor dos apóstolos, não no sentido governamental, mas no sentido do testemunho, né? Essa cadeia de testemunho que vai se desenvolvendo. Eu acho que eu posso dar uma paradinha assim a cada termo, né? Tem alguma questão que eu precise destacar, que alguém tenha comentado? Não. O Luiz Fernandes colocou, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Isso. Logo, todos somos apóstolos. Exato. Simples e muito boa a explicação. Sim. Não é título, né? O título só está aí porque nós não traduzimos. O exercício que eu estou propondo é traduza. Né? Essa tradução não está completa, então traduza a palavra. Né? E aí nós podemos pensar numa igreja apostólica. Ao invés de venerarmos uns especiais enviados, né? Todos nós somos o apostolado de Jesus Cristo. Todos nós somos o apostolado de Jesus Cristo. Então, ao invés de falarmos apóstolo como título, né, podemos falar, já que a palavra está à nossa disposição e ela tem sua própria história, podemos falar de apostolado. Né? A Igreja Católica, né, a Igreja Católica preservou esse nome, né? Igreja Católica, a Igreja Romana Católica Apostólica. Né? Nós não usamos esse nome,
talvez até porque rompemos, né, historicamente com o modelo católico, né? Nós não temos um papa, entre aspas, né? Temos trocentos, né? Mas temos trocentos vaticanos e tal, porque copiamos esse modelo implicitamente. Mas a nossa ligação com Jesus Cristo é apostólica, né? Nós nos constituímos o apostolado dele na medida em que entendemos a missão e a reproduzimos nesse tempo, né? Então eu vejo uma importância muito grande em trazer isso para nós. Agora nós podemos fazer a viagem de volta, né? Podemos fazer a viagem de volta e falar, então agora entendi, né? Que aqueles irmãos tinham era um senso de missão, né? E que eles iam, né? Por isso a igreja explodiu, porque era um apostolado, né? Então, mais importante do que a palavra é a realidade, a missão, né? É isso que nos interessa aqui. Tem uma participação do Celso também, ok. que ele diz: o problema é que o título de autoridade espiritual tomou conta da estrutura da igreja, Exatamente. seja ela católica ou protestante, Exatamente. grande ou pequena. Quem não já viu o famigerado do irmão fulano foi empossado no cargo? Ora, exatamente. o sentido do diaconato ou do apostolado não é o de titularizar autoridades espirituais, que serão uma espécie de intermediadores entre nós e Deus, como se Jesus não fosse quem nos enviou a todos para a sua missão apostólica. Exatamente, é isso aí. Você, né, a gente já percebeu qual é a questão. Não há títulos no Novo Testamento. Se a gente traduzir as palavras, não há título. Há testemunhas, né? Então eu espero que isso tenha ficado claro que o apostolado, se tem uma razão especial, exclusiva, de considerar os 12, é porque eles eram portadores do testemunho de Jesus Cristo. Esse testemunho hoje está canonizado aqui. Essa é a minha biblinha velha, né, que eu uso em todos os estudos. Está canonizado aqui, né? Nós não dependemos mais hoje do testemunho oral, da tradição oral da igreja. Por quê? Porque o testemunho deles foi consolidado, né, no Novo Testamento, né? As cartas de Pedro, de Paulo, de João, né? Os testemunhos mais importantes da igreja e outros que a igreja não colocou aqui porque considerou isso suficiente, né? Tem outros escritos aí igualmente bons de fonte apostólica, mas não foram colocados aqui, né? Então nós temos aqui o suficiente, né? João, por exemplo, fala explicitamente, né? Aquilo que eu vi, ouvi, nós estivemos com ele, nós vimos, nós transmitimos aqui tal para que vocês vejam, creiam e tenham vida no seu nome. É exatamente esse o sentido de apóstolo, né? Claro que a igreja tratou esses homens com maior carinho, né? Maior cuidado, porque eles eram os porta-vozes especiais. Assim como, por exemplo, quando você encontra aí uma pessoa extremamente idosa que foi testemunha de um evento histórico, pô, você quer ver aquela pessoa, você quer escutar, quer ouvir as histórias dela, quer escrever aquilo. Mais ou menos essa a ideia. A palavra diácono, essa aqui chega a ser engraçado. Porque existem dezenas de vezes na Bíblia a palavra diácono, diaconia ou diaconel, né? Diácono, a pessoa, diaconia, o seu ofício, e diaconel, o verbo, né? Diaconar seria. Nós não temos essa palavra em português. Mas olha que engraçado. Se eu falo diácono, você deve pensar, por força do hábito, né, imediatamente em Atos 6. Ah, claro, em Atos 6, até o título da tua Bíblia deve estar escrito lá a instituição dos diáconos. Né? E aí nós pensamos num escalão inferior, né, porque aqui em cima tem os apóstolos e tal, talvez mestres, talvez algum outro cargo importante, e aqui na base, né, no início da carreira eclesial, um conjunto de homens, né, um subgrupo, né, digamos assim, um degrau inicial da carreira, né, uns homens que foram instituídos como diáconos. É muito curioso que a palavra diácono aparece dezenas de vezes nos evangelhos e
no Novo Testamento de modo geral, e ela significa exatamente servo. A palavra diaconia significa serviço. E a palavra diaconel, verbo, diaconel, significa servir. Então é engraçado que todos os lugares, quase todos, claro, não estou fazendo aqui uma pesquisa exata, né? Mas quase todos os lugares em que aparece o meu servo, o servo daquele senhor e tal, está se referindo a servo. Que servem, aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, né? O serviço. A palavra serviço é muito comumente traduzida como ministério. Todas as vezes que o Novo Testamento falar meu ministério, esse ministério, nosso ministério, a palavra original é diaconia. Então percebam que como que nesse caso, a tradução da palavra diáconos, né, para diácono, se torna oca, se torna abstrata, né? A palavra não existe em Atos. Não tem nenhum lugar em Atos que fala diácono ou diaconia. Não tem, nem em Atos 6. Aliás, em Atos 6, por incrível que pareça, a palavra diaconia aparece ligada aos apóstolos, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto em Atos 6, só um minutinho. Atos 6, quando ele fala aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e à diaconia da palavra. Se tem aqui uma palavra diaconia, é ligada aos apóstolos, né? Bom, então a primeira coisa que você tem que saber, a palavra diácono significa servo. Ela faz par, né? É muito comum na Bíblia ela andar em parelha com a palavra doulos, que é escravo. Então, servo e escravo, né? A palavra diaconia, que nunca aparece assim na Bíblia, sempre traduzida, significa serviço ou ministério. A palavra diácono é sempre traduzida como servo e às vezes na igreja, quando entra lá o novo Atos para frente, ministro do Evangelho, diácono do Evangelho, né? Então, irmãos, o que nós podemos chegar aqui, a que conclusão nós podemos chegar? Que não existe um cargo de diácono. Não existe um cargo de diácono. A Bíblia só vai falar em diácono, olha só. A palavra diácono é transliterada como diácono na Bíblia apenas em 2 lugares, né? Em Filipenses 1, Paulo fala aos bispos e diáconos da igreja de Filipos, e em 1 Timóteo 3, aquele texto clássico, em que ele fala, se alguém quer ser diácono, etc., convém que o diácono seja marido de uma só mulher, etc., etc., e ele dá ali as qualificações do que deseja diaconar. Mas essas mesmas qualificações já estão em Atos 6, né? Atos 6 fala, homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e tal. Ao invés de ser a construção, a instituição de um outro degrau da hierarquia, é uma renúncia de poder dos apóstolos. A igreja está trazendo tudo aquilo para os apóstolos, né? Os novos convertidos estão seguindo o modelo da sinagoga. Na sinagoga nós tínhamos o rabino, aqui nós temos o apóstolo. Então vamos trazer tudo para os apóstolos. Os apóstolos vão cuidar de tudo. E os apóstolos dizem, não, nós estamos incumbidos de uma tarefa que consome todo o nosso tempo, que é o ministério da palavra. Nós temos que dar testemunho diariamente. Por quê? Porque Jesus Cristo não está mais conosco e não tem texto escrito. Então eles eram portadores da memória. E eles disseram, nós não conseguimos cuidar do testemunho e também desses serviços.
e eles devolvem a tarefa para a igreja, para os irmãos ali. Vamos imaginar um conjunto de irmãos, líderes dos pequenos grupos, dizendo assim, ó, nós não estamos conseguindo, não está chegando lá para nós, eu sou lá da periferia tal, sou lá do subúrbio e tal, de Jerusalém, para nós não está chegando. O que os apóstolos dizem? Escolham vocês, escolham entre vocês pessoas que vocês considerem aptas e as encarreguem desse serviço. Ou seja, ao invés de ser uma hierarquia e um degrau sob o comando dos apóstolos, é uma renúncia de assumir a responsabilidade, dizendo, opa, nós estamos incumbidos de uma tarefa exclusiva, pelo menos naquele período, né? E vocês não são convertidos, vocês não são cheios do Espírito Santo, vocês não têm sabedoria para cuidar desse negócio, resolvam isso vocês, né? Então ali vocês veem que ao invés de uma hierarquia e de autoridade espiritual, há uma grande liberalidade, uma grande horizontalidade, em que os apóstolos digam, meus irmãos, vocês não são cheios do Espírito Santo? Vocês não têm sabedoria? Ora, resolvam isso vocês. E então a igreja escolhe lá alguns homens, né? 7 homens, que talvez fosse o suficiente para essa tarefa. 7 homens bastam, né? Para lidar com o volume de doações e de recursos, alimento, etc. 7 homens bastam, né? Provavelmente eles se desenvolveram isso com os próprios irmãos da igreja. Ou seja, é uma igreja que traz as pessoas para o trabalho, né? Que não tem ciúme de tarefa, nem de comando de nada, né? Eles espalham isso. Eu até ousaria dizer, e o texto acho que me permite fazer essa dedução, que esses irmãos que não são diáconos, essa é uma leitura retrospectiva, porque o texto não diz diáconos. Você fica surpreso, eu também fiquei surpreso. O texto não fala em diáconos. Fala, elejam homens que cuidem desta diaconia, enquanto nós cuidaremos de outra diaconia, a diaconia da palavra, né? Então é uma distribuição de tarefas, uma horizontalidade de tarefas, né? Eu até ousaria dizer que esses homens foram nomeados para o momento, para responder imediatamente à crise, né? Não vamos dar ocasião para que se reclame do nosso trabalho como se estivesse sendo mal realizado, né? Vamos imediatamente designar esses homens e eles cuidem disso e resolvam. Por que eu posso dizer isso? Porque na sequência o Filipe está pregando o evangelho em Samaria. E juntamente o Estevão, um homem cheio de sabedoria, está pregando e dando testemunho e criando confusão, entre aspas, lá com outra sinagoga lá e tal, e acabou sendo levado para o Sinédrio e sendo o primeiro cristão formalmente morto, martirizado, considerado o primeiro mártir da igreja. Percebam que não é o diácono Estevão que foi apedrejado. Não é o diácono Filipe que está em Samaria pregando o evangelho. Eles foram constituídos para resolver aquela crise. Imediatamente que isso foi resolvido, não se fala mais neles. Eles estão espalhados, então não é um cargo, não é uma instituição, não é um ministério exclusivo. É uma situação reconhecida, isso também mostra apóstolos atentos às minúcias, né, aos problemas práticos, e uma solução imediata, e uma solução de momento. Porque imediatamente depois Estevão está, né, discutindo o evangelho, fazendo aquilo que lhe cabia fazer, e Filipe pulou o muro de Jerusalém e foi para Samaria pregar o evangelho,
né? Então não se trata, e esse Nicolau talvez, não sei se é um daqueles que foi para Antioquia, e tal. Então percebam que você tem uma igreja móvel, né? O Celso falou aí de estrutura. Eu pego esse gancho para falar daquilo, fazer uma ponte com aquilo que eu falei no gancho para fazer ponte é bacana, na engenharia. Eu pego essa palavra para ligar com aquela que eu usei no início do odre. Né? Você tem que ter um odre, ou seja, uma estrutura flexível que melhor atenda às demandas da igreja. Né? Então, os apóstolos, os 12 enviados, os 12 porta-testemunhas se dedicam à palavra, porque isso era urgente, né? E esses irmãos aqui correm e resolvem esse problema da assistência às viúvas, né? As viúvas que não estavam sendo devidamente atendidas. Não tem um ministério, uma organização, nem sequer eu usaria a palavra estrutura para não dar a impressão que nós damos hoje. O que você tem é qual é a melhor forma de atender esta situação que está diante de nós. E uma vez que ela se resolve, essa estrutura acompanha o movimento da igreja. Né? Então, qual é a estrutura que melhor atende essa demanda? Cria-se essa estrutura, mas ela tem que ser móvel como era o tabernáculo e não fixa como era o templo. Né? Mudou a situação, as mulheres estão sendo bem atendidas, as viúvas estão sendo bem atendidas. Filipe falou tchau e bênção, estou indo para Samaria porque o testemunho ainda não chegou lá. O que eu quero propor com isso? Traduzam a palavra diácono, diaconia. E ao contrário aqui, todo lugar que falar servo, serviço, servir, todo lugar que falar ministério, ministrar, você lembra da diaconia. Então vamos pensar num povo diaconal, numa igreja diaconal, né? Todo aquele que servir a Jesus Cristo é um diáconos de Jesus Cristo. Está em tudo o que fizer, seja testemunhando, ensinando, exortando, consolando, aconselhando, visitando, capelando, fazendo capelania, sendo qualquer coisa que fizer, é um diaconato para Jesus Cristo. É um serviço para Jesus Cristo. Eu espero que essa sucinta abordagem pelo menos ajude aqui na nossa mente fazer uma conexão, né, entre o servir e o diaconal. Né? E todas as vezes que o Novo Testamento falar em servir, serviço, ministrar, ministério, administrar, né? Não sei, prestar assistência. Todas as vezes que o Novo Testamento falar nesses termos, você pensa em diaconal. Tudo que se faz na igreja é uma diaconia. Então, pelo amor de Deus, ao invés de fazer do diaconato o primeiro degrau para subir a hierarquia ou para fazer um colegiado especial de pessoas que cuidam de pobre, né? Aqueles que vão fazer lá o serviço de cuidar dos pobres, nós temos que ter uma igreja que encarne o diaconato a Jesus Cristo, sem fazer diferença entre servir a palavra ou servir o pão. O máximo que esse texto de Atos 6 nos mostra é que você não deve sobrecarregar pessoas. Se uma pessoa está exaurida no trabalho que lhe cabe e que ela está fazendo bem, não a sobrecarregue com outras tarefas. Chamem outros, incluam outros para que façam aquele trabalho. Né? Então, o diaconato não é um ministério no sentido formal da igreja, não é um cargo, não é um dom, não é um carisma, não é um título. O diaconato é um chamado geral,
universal. Servir a palavra e servir a mesa é a mesma diaconia, faz parte do mesmo chamado. Só para completar essa abordagem sobre a diaconia, Jesus é o diácono de Deus. Ele não é o servo de Yahvé? Ele não vem cumprir o servo de Yahvé? A palavra usada ali, a palavra servo, raramente é usada em relação a Jesus. Não é? A Atos fala o seu santo servo, mas ali ele usa outra palavra. Mas em Mateus 20, 28, ele fala, eu não vim para ser diaconado, mas para diaconar e dar minha vida. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida. Ora, Jesus assumiu o diaconato e fez da sua vida um serviço. Fez da sua vida um serviço. Não do seu dinheiro lá, do seu dízimo, da sua oferta uma vez por mês e tal. Fez da sua vida um serviço. Até o ponto extremo de esgotá-la inteira, como se fosse um vaso derramado. Né? Esgotou inteira, derramou ela inteira para o serviço da igreja. Então ele é o nosso diácono. Né? Só mais um exemplo, João 13. Né? Quando todos aqueles homens ali se sentam à mesa, né, para servir o pão, Jesus faz o papel do diácono. Jesus fala, quem é o maior? É o que está à mesa ou o que serve à mesa? Eu estou entre vocês como aquele que serve à mesa. Aceita aí, Pedro, um gole de vinho, todos estão servidos de vinho, está faltando pão para alguém. Né? Pense em Jesus servindo a ceia como um diácono. Porque uma das traduções da palavra diácono é o cara que serve à mesa. Ele é um servo, mas não é qualquer servo. Ele não é o servo que cuida lá do pasto, das coisas de fora da casa. Normalmente o diácono é aquele que serve, o servo, né, servo doméstico, empregado doméstico. Isso é a tradução mais precisa de diácono. Ou garçom. Né? O garçom é aquele que fica em pé enquanto os outros comem. Né? Que fica ali com a bandeja na mão, pronto para receber um pedido. Né? Jesus, na ceia, é o diácono. Não tinha ninguém ali para servir, não tinha nenhum escravo ali, não tinha nenhuma mulher ali. Eram os 12 e ele. E ele assume o papel de diácono. Primeiro lava os pés daqueles homens, enxuga, depois os coloca à mesa e serve a eles o pão e o vinho. Eu nunca tinha pensado em Jesus como garçom no cenáculo. A gente está acostumado com a Eucaristia, a gente está acostumado com a Santa Ceia, em que só o Supremo, né, o Supremo maior da igreja pode lidar com aqueles elementos. Né? Então a gente pensa que Jesus ali está fazendo o papel de um super ungido. Não. Ele está dizendo, aceitam pão, aceitam chá, aceitam café, né? Está servindo as mesas. Né? Então Jesus é a figura maior do diácono. Ele termina dizendo, eu lhes dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Né? Então a conclusão que eu chego nesse ponto é, vamos fazer da diaconia um chamado da igreja. Todos devem servir. O máximo que a gente poderia admitir, na minha opinião, é pessoas que fomentem esse chamado na igreja. Né? Se a igreja quiser manter homens e mulheres que fomentem esse trabalho na igreja, sim. Né? Mas fazer o trabalho enquanto 80% se sente isenta, né, do diaconato da igreja é uma lástima muito grande. Então a igreja é apostólica e a igreja também é diaconal, simultaneamente. Né? Porque o apostolado era uma diaconia. O apostolado era uma diaconia dos 12. Né? Então perceba o que nós fizemos aqui. Nós destruímos, né, a ideia de diácono. Depois você tira a prova lá, Atos 6 não fala de diácono. Né? Então nós estamos desmistificando essa ideia e fazendo uma leitura
horizontal de Atos. Sim, vamos lá. A Ivy está dizendo, excelente, uma aula absolutamente simples e esclarecedora, uma bênção. Amém. Obrigado. O Luiz Fernandes diz, meu povo é destruído, subjugado por falta da verdade. Agradeço a Deus por esse ensino. Amém. Obrigado. E o Celso abordou uma questão interessante, dizendo, considerando a igreja como reino de Deus, o que na verdade ela não é, parece-me que estratificar as autoridades espirituais como as autoridades seculares tem sido grande equívoco da igreja. Para barões temos presbíteros, para o rei temos os apóstolos. E, infelizmente, para os servos, grande maioria de um reino, temos os membros da igreja, destituídos de qualquer título, às vezes denominados de membros de banco. Exatamente. É triste constatar que, em meio a essa estratificação de cargos, muitos irmãos não se sentem vocacionados para cumprir a missão que lhes foi outorgada por Cristo, pois estão inseridos numa estrutura rígida de cargos e funções na igreja. Isso digamos, a fossilização da igreja, né? Uma estrutura pesada, rígida, hierárquica, pesada, né? Que vai se tornando cada vez mais difícil de mexer. E ele usou a palavra estratificando, né? Exatamente, vai estabelecendo degraus, né? E ao invés de envolver todos, não envolve, né? Uma questão que vocês podem lidar se tiverem interesse é a seguinte: a igreja ela passa pelo Império Romano, vocês sabem disso, né? E ela se casa com o Império Romano lá pelo século IV. Né? E ela absorve toda a estrutura do Império. Então olha que interessante. Essa igreja simples aí, mais ou menos simples, né? Porque ela vai envelhecendo, lá pelo século IV depois de Cristo, ela se casa com o Império. Né? Ela é elevada para dentro da estrutura do Império. E ela absorve toda a estrutura do império. Ao invés de ser aquele vinho novo que requer um odre novo, ou fazer resistência à estrutura do império para ser alternativa, para ser crítica do império, ela entra dentro do império e ela absorve completamente a estrutura do império para dentro dela. Então, exatamente como o Celso falou, né? No lugar do imperador, o bispo de Roma. No lugar dos nobres, todos os cargos, etc., etc., até chegar lá embaixo, nos diáconos da igreja, e o que sobra é o povo da igreja, são os leigos, né? Aí que se criou a ideia de clero, leigo e toda essa parafernália que ninguém reforma. Nem a reforma protestante conseguiu lidar com a reforma eclesiológica. Essa é uma tarefa que está pendurada na estante, precisando de reforma para antes de ontem. Né? Se você estudar qualquer livro de eclesiologia, eles vão dizer: os primeiros reformadores estavam tão ocupados com os embates teológicos para conseguir a sua autonomia eclesial e teológica e pastoral, né, contra o domínio do Vaticano lá na Idade Média, que eles não tiveram tempo nem oportunidade. Essa é a explicação que se dá. As igrejas protestantes se tornaram pequenos Vaticanos, é óbvio. Se tornaram igrejas estatais, né, copiando a estrutura anterior, um pouco mais simples, evidentemente, né? Mas copiando. De modo que hoje, 500 anos depois, nós trocamos um Vaticano por milhares de Vaticanos, né? Um Papa por milhares de Papas. Né? Então, acho que Lutero se revira no túmulo. Né? Só para completar essa ideinha aí da igreja, né? A igreja absorve a estrutura do império e vocês sabem que o império cai. E a igreja fica em pé com a estrutura do império. E depois, quando surge lá o Sacro Império Romano, né, quando surgem ali por final do primeiro milênio, por ali, né, é Roma
É a igreja que ensina o império a ser império. De modo que os estados modernos, os estados que surgiram depois, aprenderam com a igreja a ser estado, né? Então, irmãos, é uma questão assim... Eu estou falando apenas de palavras, né? Mas as palavras têm que tocar as estruturas, né? A gente pode fazer lava-pés na igreja, a gente pode fazer o supremo bispo, pastor, não sei como é que chama o chefão da sua igreja, ou você mesmo. A gente pode fazer esse cara tirar o paletó, ir lá, lavar os pés dos irmãozinhos mais pobres da igreja. Pouco importa, isso é mera liturgia, né? Se não mudar a estrutura, né? A Bíblia não fala sobre estrutura, não fala sobre hierarquia, não distingue ninguém a não ser serviços, diaconias para a igreja. De modo que qualquer dom, qualquer chamado, coloca-se aos pés da igreja, dos irmãos, para lhes prestar uma diaconia a Jesus Cristo. Bom, por último, tem mais alguma coisa aqui? Não. Não. Tá. Ive. Tá. Fossilização da igreja. Nossa, fechou. Pesado, tudo. mas fechou. Então, eu uso a palavra fossilização pelo seguinte, né? O fóssil já foi um ser vivo, né? Todo ser vivo precisa de uma certa estabilidade, né? E por isso cria estruturas, né? Porque você já deve estar pensando, meu Deus, mas esse cara vai acabar com tudo, né? Se a gente tirar isso, né, a igreja cai, né? Então a gente vai precisando de segurança, até chegar a um ponto em que nada mais se mexe, né? E aquilo que não se mexe é enterrado, né? E é enterrado e sobra apenas o fóssil, né? Tem igrejas que estão em pé, mas são um fóssil, não tem nada mais vivo lá dentro, né? Por outro lado, um ser vivo se mexe, se arrisca, né? Adoece, cura, não tem problema. Somos uma igreja peregrina, mas nós temos que resgatar o odre novo. Esse odre velho, copiado do império, copiado, lembra que eu falei no início da ruptura, né? Copiado das estruturas ao nosso redor, a um ponto que nós podemos colocar a igreja lado a lado com qualquer governo. Qualquer governo, qualquer instituição, você consegue fazer uma analogia lado a lado, paralela, da igreja com qualquer instituição, seja Forças Armadas, seja serviço público, governo, empresa, gerência, seja lá o que for. Você consegue fazer essa correlação. Significa dizer que nós absorvemos a estrutura do império, né? A gente mantém a nomenclatura, né? Não, aqui o chefe é um pastor, depois tem o presbítero, depois tem o bispo, tem o apóstolo, tem o diácono, tem não sei o que. Não, aqui é a igreja. Aqui não se chama gerente, presidente, vice-presidente, diretor executivo e tal, vai que chama, né? Mas não é apenas uma questão de palavras. Pode chamar do que quiser. A questão é a estrutura. Estrutura. Que para conter o vinho novo de Jesus Cristo tem que ser móvel, flexível, dinâmica, rápida, assim como um peregrino, né? Por isso eu acho que Deus mandou fazer o tabernáculo e não o templo. Porque o tabernáculo você desmonta, muda, vai para onde quer. E o templo não. O templo é uma estrutura fixa, né? Talvez por isso Jesus falou, destruam esse troço aí e eu vou fazer algo com o meu próprio corpo, né? Então nós temos que ouvir esse chamado do Espírito Santo, né? Mesmo que a igreja tenha suportado esse peso estrutural, hierárquico, corporativo, etc. Tudo bem, não vamos discutir o passado. Mas hoje eu tenho profunda convicção de que o Espírito Santo sopra sobre a igreja para que ela deixe de ser esse órgão rígido, morto, fossilizado, para se mexer, para ter juntas ágeis, né? Para conseguir atender a demanda que está diante de nós. Um outro carguinho
Um outro carguinho que nós traduzimos ou não traduzimos. Esse aqui é muito engraçado, né? Porque ele ocorre, sei lá, centenas de vezes, muitas vezes, nas Escrituras. É o presbíteros, que nós transliteramos para presbítero. Presbítero. A palavra presbítero significa tão somente, dois pontos, abre aspas, velho, ancião. Né? Daí vem a palavra presbiopia, né? Coisa de velho. Desculpa, eu também tenho presbiopia. Né? Coisa da idade, do cansaço. Né? Então, em grego, todas as pessoas idosas, homens e mulheres, são chamadas presbíteros. Presbíteros, faz o biquinho no I, né? Que o Y e U, né? Um I com som de U, presbíteros. E nós transliteramos para presbítero. Então eu desafio você a ler as Escrituras e todo lugar que falar presbítero, fala mais de presbítero do que de diácono, você leia como velho, ancião, senhor, idoso, idosa. Né? Agora, olha que engraçado. No Novo Testamento, todas as vezes em que a palavra se refere aos judeus, a Bíblia traduz como os anciãos, né? Os fariseus e os anciãos, os sacerdotes e os anciãos, os saduceus e os anciãos, né? Anciões, né? Anciãos ou anciões? Os dois. Anciões? Anciãos. Anciãos. Um ancião e outro ancião. Todas as vezes que a Bíblia fala de anciãos, dos judeus, ela não traduz a palavra, ela mantém anciãos. Todas as vezes em que ela se refere aos discípulos de Jesus, ela fala presbítero. Então é uma opção arbitrária, né? Ou até ideológica, eu diria. Aqui eu desconfio de uma certa ideologia, né? Um filtro que os tradutores usaram para privilegiar, né, o cargo já consolidado pelo uso, pela história, na igreja primitiva. Mas veja bem, no mundo antigo, nas vilas, nas tribos, em todo lugar, os velhos compunham um certo tipo de conselho. Basta olhar desde Moisés, os 70 anciãos, os reis com seus conselheiros, todos os lugares do mundo antigo, normalmente os velhos é que assumem o governo. Vou dar um exemplo bem simples. A palavra senado. A palavra senado vem de sênior, de senil, de velho. A palavra senado, que hoje se tornou isso aí que nós temos, né? Um conselho, um órgão da República, um parlamento da República, que tem que ter acima de 35 anos e tal, né? Me parece, para não sei, tem um limite de idade lá para o Senado. Mas veja bem, a palavra senado significa conselho dos velhos. O sinédrio dos judeus era um conselho dos velhos. Todos os conselhos antigos eram dos velhos. Na sinagoga tinha anciãos, os rabinos. Não pense você que um rabino jovem, né, liderava alguma grande coisa no mundo antigo. Por causa das cãs, por causa dos cabelos brancos. Né? Então nós podemos olhar aqui o seguinte, olha só. No Evangelho sempre vai se falar do ancião. Né, os anciãos da igreja. Em Timóteo, e a palavra lá é presbítero, presbítero. Então você fala assim, os presbíteros dos judeus entregaram Jesus e tal. Os presbíteros dos judeus formaram conselho contra Jesus. Presbítero, não é cargo. Não é cargo. É cargo indiretamente, porque são velhos. Né? Então estamos falando aqui de um costume antigo. Em 1 Timóteo, Paulo fala para Timóteo cuidar com muito... exortar, etc., com muito cuidado os presbíteros, os velhos.
Tipo assim, exorta os velhos como se fosse seu pai. Por quê? Porque Timóteo está quebrando um paradigma. Timóteo é jovem. Paulo aqui está invertendo a ordem. Tem um conselho de velhos lá, meu filho. Né? E se você, com minha tarefa, me representando, vai lá para lidar e tiver que chamar a atenção de algum idoso, trate-o como se fosse seu pai, com o máximo de respeito. Fala também de mulheres, né? Então, por exemplo, o filho mais velho do filho pródigo é o presbítero, né? Filho mais velho, o presbítero do filho pródigo. Os antigos, né? Os antigos e tal, os presbíteros. Deixa eu ver. Os anciãos lá do Apocalipse, os 24 anciãos, 24 presbíteros. Né? Então, acho que você já entendeu que a palavra presbítero significa velho. Quando as igrejas primitivas, começaram a formar pequenas unidades, qual foi o traço característico, aqui no caso, uma cópia, não uma ruptura? Qual foi o traço característico que melhor convinha à organização daqueles pequenos grupos? Os velhos. Então, presbítero na igreja não é cargo. Presbítero na igreja é apenas o conselho dos irmãos e irmãs mais velhas. Se não me engano, é Tito, com certeza. Quando Paulo está dando instruções aos jovens pastores, né, Timóteo e Tito, ele fala que as mulheres mais velhas devem ser exemplo das mulheres mais novas. Eles estão usando a estrutura da cultura da época. Né? Então, por que as igrejas antigas tinham presbíteros? E sempre no plural, nunca no singular. Né? Quer dizer, não tinha um chefe. Né? Porque quando aquelas famílias se reuniram, a autoridade paterna, né, a autoridade dos mais velhos, a estrutura familiar da época, os clãs, as famílias estendidas, normalmente se apoiavam nos pais. Né? Então, a igreja manteve essa estrutura de se apoiar no conselho dos velhos. Não se trata de governo da igreja. Então, se alguém falar, a igreja primitiva tem um governo, é o governo sinodal. Não tem. Ela apenas honrava os velhos, os idosos, dizendo, irmão fulano, nós queremos fazer isso, o que o irmão acha? E esse irmão idoso vai dizer, olha, eu estive com Pedro. Pedro já é falecido, mas eu o conheci, estive com ele. Né? Então, eu vejo que Pedro sempre pensava assim, Pedro sempre nos ensinava a fazer assim. Então, esse presbitério da igreja, esse conjunto de irmãos mais velhos, e até irmãs mais velhas, com certeza, formavam um tipo de segurança para a igreja, porque os apóstolos foram morrendo. E quem que eram os discípulos dos profetas? Os mais velhos da igreja, porque não tem epístola, irmão. E se tiver, não tem cópia suficiente, porque não tem evangelho escrito. E se tiver, nem toda igreja tem um. Né? Tem que memorizar. Quem é que fazia isso? Os velhos. Os velhos. Né? Então, veja que Paulo ele fala para Timóteo, Timóteo, tu não me envergonha, rapaz. Não faça da tua mocidade motivo de escândalo. Você vai ter que se comportar como um velho. Então ele fala, como é que ele fala? Ninguém despreze a tua mocidade. Né? Por quê? Porque você está entrando numa cultura, né? Representando Paulo o velho, né? Quer dizer, a mim eles ouviriam, mas você é um piá, é um garoto. Né? Então, meu amigo, você vai ter que ser dobrado a tua idoneidade, porque você vai chegar lá e na igreja de Éfeso, ou na igreja de Creta,
vocês vão encontrar um conselho dos irmãos mais velhos da igreja. Sejam muito respeitosos com eles. Então, irmãos, eu queria daqui tirar algumas conclusões. Primeiro, nós podemos olhar qual é a forma cultural de se organizar, qual é a forma cultural, a forma que a nossa cultura nos provê para nos organizar da maneira mais condizente, da maneira mais oportuna com a sociedade com a qual estamos vivendo, sem, contudo, deixar de fazer uma crítica. Porque essa estrutura foi aproveitada, né, porque conveio à igreja. Pode ser que a sociedade hoje pratique valores, etc., que não convém à igreja. E então nós vamos ter que romper esse modelo e fazer então um modelo alternativo, né? Uma segunda questão que eu acho que nos serve aqui é o seguinte: o que é que nós estamos fazendo com os nossos idosos e idosas? Nossa cultura tem uma forma abominável de tratar idosos e idosas. Nós temos priorizado juventude apenas, sangue novo apenas. São os jovens que governam nossas igrejas ou que dão o curso das nossas igrejas? Ótimo! Mas o que é que nós estamos fazendo com os nossos idosos? Com aqueles que viram os tempos antigos? Nós vivemos numa época que descarta tudo. Descarta tudo. Pessoas com 30 e poucos anos já estão se sentindo velhas. E nós estamos falhando miseravelmente em fazer a transição geracional. A igreja moderna, a igreja dos jovens, a igreja emergente, está jogando fora toda a riqueza cultural das gerações passadas. Nós temos que fazer essa crítica transgeracional, né? Então, nós temos que receber a visão, o conselho desses seniors, né? Das mulheres, dos homens da igreja, interagindo com eles, claro, fazendo um senso crítico, de modo que eles também aprendam com os novos, né? Mas eles sejam considerados valiosos nas nossas comunidades. Então, esqueçam a ideia de governo e pensem numa forma flexível que melhor atenda à demanda do momento. A demanda do momento. E quando eu digo demanda do reino de Deus, não dos interesses particulares daquela igreja. Pode ser que ela queira alguma coisa, mas que não corresponde, não cumpre a missão de Jesus, né? Então, o que eu coloco? Coloco que o presbitério é uma forma cultural de se organizar, que nós podemos vir para cá, né, e fazer esta crítica, né? Qual é a melhor forma de nós nos organizarmos e a forma mais eficiente de cumprir a missão, né? Então, quebra as estruturas, né, que estão pesando na igreja, que estão embaraçando a igreja, e deixa ela rápida e ágil para cumprir a sua missão. E uma segunda chamada que eu acho interessante é a questão do cuidado alternativo, anticultural, contracultural, que nós temos que dar aos nossos velhos. Nossos idosos e idosas devem receber tratamento proeminente, se nós não quisermos nos tornar partes dessa geração descartável que está aí, né? Nós temos que desenvolver ministérios para eles, diaconias para eles, nós temos que tratá-los. Esse é um teste que eu uso para toda a igreja. Quem está no centro das atenções dela, né? Tem que ser os mais vulneráveis, né? Se você está numa igreja em que tem muitas viúvas, elas são o grupo vulnerável. Se são idosos, idosos. Se são crianças abandonadas, abandonadas. Se são abusados, se são dependentes químicos, se são pobres, não sei. Cada igreja tem sua realidade. Mas esse grupo vulnerável, se essa igreja quiser se manter diaconal e apostólica, esse grupo deve estar ocupando as prioridades da igreja.
Bom, estamos caminhando para o final, né? Mais alguma questão? Pode falar. Eu acho que eu vou terminando por aqui também. Eu perguntei se alguém tem perguntas, é o momento, né? E houve um comentário aqui, a Escola Bíblica Digital respondeu dizendo... quando se prega o verdadeiro evangelho, as estruturas do inferno se incomodam. E aí o Celso está dizendo assim, considerando a igreja como reino de Deus... não, desculpa, esse tem um comentário. já Aqui é um pouco lento. Só um momentinho. Agora eu não estou conseguindo achar o comentário dele. Mas ele disse... pode ir falando. Tá, achou? Se eu vou falando, você me interrompe. Aqui, ó. Sim, os demônios se enfurecem em qualquer época, quando nos dispomos a pregar a palavra com amor e fidelidade a Jesus. Ser cristão na caixinha da igreja local é muito bom, pois não se sai da zona de conforto e ainda se ratifica a estrutura inflexível cercada por odres velhos. A estrutura dá segurança, né? Toda hierarquia, toda estrutura foi criada, foi erigida a pretexto de segurança. Eu acho que às vezes é necessário, para fazer frente a certos desafios, né, como o diaconato de Atos 6, que não é diaconato, você já entendeu, né? Como aquele diaconato que foi criado, digamos, para o momento, ad hoc, como se diz em latim, né? Ele foi criado para o momento e depois se dissolve. Isso me dá a entender uma estrutura ágil, flexível. Então pode ser que a igreja esteja enfrentando, digamos, um problema, sei lá, de uma ordem qualquer, e ela crie um grupo para gerir a igreja naquele determinado assunto por um certo tempo. Resolvida aquela questão, dissolve-se, né? Algo mais ou menos parecido com os juízes de Israel, né? Que eram erigidos para cumprir uma certa tarefa, mas uma vez cumprida aquela tarefa, voltava às suas atividades, né? Então, isso é uma estrutura flexível, né? Os judeus ficaram inseguros e pediram uma monarquia. Monarquia é aquele peso para sempre, né? Um peso que consome todos os recursos, todas as forças, todas as energias, te dá segurança, ok, mas te reduz a um nível inferior. Esse é um problema gravíssimo de todas as igrejas que eu tenho notícia e que eu já conheci e conheço. Não conseguem inserir os irmãos no serviço da igreja. E não adianta brigar com os irmãos por causa disso. Enquanto houver hierarquia, cargos exclusivos, a contraparte disso é que os irmãos se sentarão no banco. Não existe vácuo de poder. Se as pessoas estão omissas, é porque o lugar delas está sendo preenchido, eu diria até usurpado, por macro-ministérios que estão usurpando o serviço delas. É necessário uma medida de correção para que tanto esses super-ministérios se encolham, desçam, né, para que outros, então, possam desempenhar o seu serviço. O que eu tenho visto nas igrejas nos últimos tempos é que ela quer manter a estrutura do império e quer que a massa trabalhe, né? Então está havendo aí uma certa terceirização. Você tem lá o staff pesado, hierárquico, rígido, autoridade espiritual, que custa uma fortuna para a igreja e tal, né? E ao mesmo tempo empurra o povo para o trabalho. Isso não vai funcionar, né? Se nós quisermos tomar o vinho novo, né, vamos ter que repensar e rever muitas coisas. Bom, eu fiz um pequeno exercício com vocês com a palavra apóstolo, com a palavra diácono e com a palavra presbítero, né? Experimente ler o livro de Atos e outras passagens do Novo Testamento com essa visão, né? Todo lugar que fala de servir, serviço e tal, você troca por diaconal, diaconia, ou pelo menos faz essa associação. Todo lugar que fala de presbítero, você troca por idosos, os pais, né? E todo lugar que falar de apóstolo, você troca por enviado. E aí você pode trazer tudo isso para você, né? Se você é um cristão, você é um apostolado de Jesus Cristo.
um enviado. Se você é um cristão, você é um diaconal, né? É um garçom para servir o mundo, servir a comunidade, servir, inclinar-se para servir, né? Toalha no braço, bacia na mão, servir. Tudo que você fizer é um serviço, né? O presbitério, né? Nós que temos não apenas idade, né? Eu digo os irmãos mais velhos, e nós que temos uma experiência acumulada, né? Podemos servir a igreja colocando à disposição dela nossos conselhos, nossa participação, nossa exortação, né? Nós que somos mais velhos, eu já estou com mais de 50 anos, nós podemos muito facilmente fazer essa ligação com o passado e enriquecer a geração futura com aquilo que nós aprendemos. Seja para repetir, seja para corrigir, obviamente. Ninguém vive de história, né? Nosso próximo encontro, que será presencial lá na Igreja Batista Mercês, às 9h30, já estou fazendo aqui o comercialzinho, né? A gente vai dar sequência a isso daqui. Então eu quero consolidar, né? Hoje foi apenas um exercício, né? Para que você leia a Bíblia com outros olhos, com outro sentimento, se sinta parte dessa igreja, né? E na próxima, então, eu quero fazer um balanço melhor do modelo que a igreja primitiva vivenciou e que nós podemos, eventualmente, aplicar, pelo menos em termos de princípio, né? Lembra da primeira aula? Nós não vamos reproduzir, né? Porque eles viveram em outra época, mas nós vamos aproveitar deles o princípio, a dinâmica deles, né? As diretrizes deles, né? Enquanto você tem lá apóstolos renunciando a tarefas, né? Hoje você tem, né, quem se chama apóstolo é quase semideus, é um híbris, né? Quase um super-homem portador de todos os dons e tal. Na verdade, nós somos chamados a nos inclinar e servir, né? Nós somos chamados a servir. Eu termino com uma frase de um irmão que eu ouço bastante, Romeu Cordeiro Bornelli, ou Bornelli Cordeiro, não sei, eu gosto bastante das pregações dele, em que ele fala, você não pode pregar para ninguém a quem você não está disposto a abaixar e lavar os pés. Se você servir a palavra de Deus, ou ministrar uma pessoa de quem você não serviria, a quem você não serviria na prática, a quem você não abriria a mão e não faria coisas práticas, então esqueça, teu trabalho é nulo, é meramente formal. Mais alguma questão para a gente colocar? Comentários, tá. Um comentário bem feliz aqui de uma moça que ela diz assim, o que eu aprendi hoje mostra porque o pastor da minha igreja não quer ser chamado por título algum. Amém. Eu já imagino quem é essa pessoa. Bem-aventurado pastor. Sim. Que nunca é título e nunca está no singular no Novo Testamento. A gente acha que Cristo instituiu o pastorado. Não instituiu. Nós vamos ver isso depois. O Luiz Carlos disse também, quando alguém se destaca na iniciativa de estudar, pesquisar e cresce no conhecimento, no entendimento, torna-se um perigo eminente. E o Ademir... O perigo é o contrário da segurança, né? Igrejas tendem à segurança, por isso elas têm que erigir suas torres, suas hierarquias e controlar tudo, né? O conhecimento gera insegurança, mas a igreja é para ser insegura e fraca, né? Quanto mais fraca ela for em termos estruturais, mais se manifesta o poder de Cristo. É isso que Paulo disse, né? Então nós precisamos de estruturas ágeis. Para ser ágil, tem que ter uma certa fragilidade. Nós somos chamados à fragilidade. Nós não fomos chamados para sermos poderosos. O poder de Deus se manifesta na fraqueza e não nas superestruturas, né? E o Admir diz, em 1 Pedro 2, 8 e 9, está sendo esquecido ou negligenciado nas igrejas. 1 Pedro 2, 8 e 9? Deixa eu ver, eu não sei se eu mexi com esse texto, 2, 8 e 9. Sim. Perfeitamente. O sacerdócio dos santos, o sacerdócio é um desafio que é outra tarefa que os reformadores deixaram para nós
É um tema da minha pesquisa, né? Eu sou extremamente interessado nesse tema e para mim é uma reforma a reforma que não foi feita, né? Nenhuma igreja que eu conheça, nenhuma igreja que eu tenha ouvido falar pratica o sacerdócio de todos os irmãos. Sempre vai ter um clero, um degrau acima e os leigos lá embaixo, que o irmão aí, o Celso chamou de membros da igreja. É uma pena. É isso? É isso, não dá mais tempo. Caros irmãos, muito obrigado a todos que acompanharam. Essa aula fica gravada aí à disposição, né? No próximo encontro nós estaremos lá no presencial, mas também transmitindo online por aqui, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Oremos uns pelos outros e que Deus nos ajude a ser essa igreja flexível e ágil. Uma igreja apostólica que se entende enviada e uma igreja diaconal, uma igreja que se entende serva de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Até mais.